Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. O Real Madrid entrou nos bastidores do Rio de Janeiro com uma proposta bilionária para adquirir a SAF do Fluminense, deixando dirigentes, torcedores e rivais em estado de alerta. A oferta, que ultrapassa a barreira dos bilhões de reais, chega no momento em que o clube vive um dos calendários mais exigentes de sua história. A negociação promete abalar as estruturas administrativas e esportivas do tricolor, criando uma tensão inédita no ambiente das Laranjeiras. A diretoria do Fluminense se vê dividida. De um lado, a possibilidade de injetar recursos monumentais e equilibrar as finanças do clube. Do outro, o risco de perder a gestão de seu próprio destino futebolístico. Nos últimos anos, a SAF trouxe estabilidade e metas claras, incluindo investimentos em infraestrutura, categorias de base e contratações pontuais. Abrir mão desse controle para uma potência europeia, ainda que sedutora, coloca em xeque a autonomia conquistada pelo clube. Em campo, o Fluminense mantém-se firme no Campeonato Brasileiro, ocupando a sexta posição, a apenas 4 pontos do líder, com um desempenho que mescla experiência e ambição. Renato Gaúcho tem comandado um elenco veterano, mas ainda competitivo, capaz de alimentar sonhos de título. A proposta do Real Madrid pode interferir diretamente na motivação dos jogadores, que se veem ora animados com a perspectiva de receitas altas, ora apreensivos com o futuro do projeto. Na Copa do Brasil, o tricolor garantiu vaga nas oitavas de final e está prestes a enfrentar o Internacional, confronto que promete ser dramático no Maracanã. A empolgação da torcida com a sobrevivência nas fases mata-mata contrasta com a apreensão causada pela oferta espanhola. Imagine o clima nos vestiários, treinos permeados por notícias de negociações, com jogadores divididos entre a busca pelo bicampeonato nacional e o medo de perder o controle de seu próprio clube. Já na Copa Sul-Americana, o Fluminense se classificou como líder de grupo, evitando o play-off preliminar e confirmando presença direta nas oitavas de final. A Sul-Americana vinha sendo um terreno fértil para rodar elenco e dar ritmo a jovens promessas. Agora, a competição assume contornos políticos, pois cada vitória ou derrota reforçará argumentos a favor ou contra a venda da SAF ao Real Madrid. O torcedor tricolor vive uma montanha-russa de emoções. De um lado, a paixão por conquistas esportivas, de outro, o receio de que o clube deixe de ser do Flu para ser do exterior. Nas arquibancadas do Maracanã, cartazes questionam se o Fluminense pertence à torcida ou a investidores, enquanto cânticos soam em tons de protesto e empolgação. A atmosfera é de tensão, como se cada partida fosse um plebiscito sobre o futuro da SAF. Dentro de campo, Renato trabalha para manter o foco da equipe no próximo desafio, o duelo contra o Cruzeiro, co-líder do Brasileirão, em pleno Maracanã. Será um teste de nervos, com a plateia dividida entre o apoio incondicional e a expectativa de ver o clube mostrar, dentro de campo, a força que tornou a SAF atraente para o Real Madrid. Uma vitória diante da Raposa poderia reforçar a ideia de que o Fluminense, mesmo sem abrir mão de sua identidade, segue competitivo no alto nível. O calendário é implacável. Logo após enfrentar o Cruzeiro, o Fluminense terá confrontos diretos contra Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Internacional. Cada um desses jogos vale mais do que 3 pontos, representa um capítulo de uma história que mistura futebol e finanças globais. A atenção da imprensa internacional, até então voltada para a Champions League e La Liga, agora mira o Brasileirão como palco de uma negociação sem precedentes. No aspecto esportivo, a gestão tricolor precisa equilibrar resultados imediatos e visão de longo prazo. Manter atletas motivados enquanto conversas bilionárias ganham corpo nos bastidores é um exercício de malabarismo estratégico. Alguns jogadores já têm contratos longos, com cláusulas que prevêem bônus vultosos em caso de venda da SAF, outros, contratados a curto prazo, veem a proposta como gatilho para negociações salariais. Os jovens da base, que vinham ganhando espaço nas últimas rodadas, assistem ao imbróglio com curiosidade. Para eles, uma eventual venda ao Real Madrid poderia representar visibilidade mundial, mas também limitação de oportunidades num clube cujo foco esportivo poderia mudar de rumo. A pressão sobre os garotos cresce. Não basta demonstrar talento, é preciso provar lealdade a um projeto incerto.
Entre os nomes mais cobiçados do elenco, destaca-se Arias, cuja valorização no mercado europeu já vinha em ascensão. O colombiano, símbolo da solidez defensiva tricolor, viu seu passe estimado em cifras milionárias antes mesmo da proposta pela SAF. Agora, o Real Madrid, que monitora jovens promessas e veteranos de personalidade, coloca o zagueiro no radar para reforçar sua linha de trás. Do meio-campo para frente, nomes como Martinelli e Cano representam o coração do time. Cano, artilheiro histórico do clube em competições nacionais, enfrenta o dilema de ser o principal ativo esportivo e, ao mesmo tempo, testamento vivo da identidade tricolor. As conversas sobre a transação bilionária rondam seu contrato, deixando em aberto uma possível saída de uma referência tão querida pela torcida. No plano institucional, a Assembleia de Sócios Fundadores da SAF será convocada para deliberar sobre a proposta. Lá, vozes se erguerão em defesa da autonomia tricolor, enquanto outras clamam pela responsabilidade fiscal e pela segurança de investimentos garantidos pelo Real Madrid. A confiança no modelo SAF, implantado com sucesso em vários clubes europeus, será analisada à luz da cultura de clube-empresa, ainda pouco assimilada no futebol brasileiro. Enquanto isso, a torcida digital organiza #hashtag Fluenoso, buscando mobilizar assinaturas e manifestações em redes sociais. Influencers tricolores pedem transparência nos números e convocam debates ao vivo sobre o impacto de ceder o controle da SAF a um gigante europeu. Uma corrente de vozes ecoa na web, mesclando paixão clubística e conhecimento de mercado, refletindo a complexidade do momento. No aspecto esportivo imediato, manter o foco nos 45 minutos iniciais de cada jogo torna-se um desafio. Renato Gaúcho, conhecido por seu carisma e experiência, precisa blindar o grupo de atletas contra especulações. Em entrevistas, o técnico reforça que em campo só entra Fluminense, nem Real Madrid nem SAF. Mas, nos corredores do CT, sabe-se que a atmosfera de incerteza pode influenciar até o desempenho de quem veste a camisa. Por fim, cada bola lançada ao ataque, cada desarme no meio-campo, cada defesa milagrosa se transforma em metáfora de uma batalha maior, a disputa pela alma do Fluminense. Se o Real Madrid concretizar a proposta, o próximo confronto deixará de ser apenas mais um jogo e ganhará o peso de um divisor de águas na história tricolor. A imensa torcida, dividida entre a esperança de ganhos financeiros e o desejo de manter o clube livre, viverá jogo a jogo um drama digno de clássicos eternos. A diretoria esportiva do Fluminense já trabalha em cenários alternativos para o caso de a proposta do Real Madrid avançar nas próximas semanas. Planos de contingência incluem renegociações contratuais com atletas-chave e a busca por investidores nacionais dispostos a oferecer resistência financeira à oferta espanhola. A ideia é demonstrar ao mercado que o tricolor não está à venda por qualquer preço, mas aberto a parcerias que respeitem sua identidade histórica. Enquanto isso, no âmbito esportivo, o elenco intensifica os treinamentos visando o duelo com o Cruzeiro. Renato Gaúcho programou sessões de alta intensidade focadas em transições rápidas e bola parada defensiva, sabendo que o adversário celeste possui um ataque veloz e versátil. A comissão técnica vê no próximo confronto a oportunidade perfeita para reafirmar o protagonismo do Flu, mesmo em meio ao turbilhão de notícias. Nas redes sociais, a #hashtag ResisteFlu ganha força entre torcedores e ex-jogadores. Em vídeos, grandes ídolos do clube como Fred e Conca prestam depoimentos emocionados sobre a importância de manter a SAF sob comando tricolor, lembrando que o passado glorioso é fruto da paixão e da coletividade. Essas manifestações elevam o moral do grupo e criam um clima de união em torno de um propósito maior. Do lado do Real Madrid, dirigentes merengues acompanham de perto o desempenho do Fluminense em campeonatos nacionais e internacionais. Fontes indicam que estão preparados para acelerar a negociação caso o tricolor demonstre fragilidade em campo, aumentando a pressão para que a diretoria aceite a proposta. A estratégia espanhola busca aproveitar qualquer tropeço para reforçar o argumento do futuro incerto do clube brasileiro. No vestiário, o capitão Nenê convocou os colegas a transformarem o Maracanã em uma fortaleza intransponível. Em discurso inflamado, o veterano destacou que cada torcedor presente no estádio carrega a responsabilidade de mostrar aos espanhóis que, aqui, o futebol canta em português, e não em espanhol.
Esse chamado à resistência aqueceu ainda mais os ânimos antes do treino de bola parada, que terminou com aplausos e gritos de "eu acredito". A pressão midiática também cresce. Jornais europeus passaram a cobrir o Brasileirão com curiosidade, publicando análises sobre o modelo SAF do Flu e comparando a estruturas de clubes como Manchester City e Paris Saint-Germain. No Brasil, comentaristas dividem-se entre os que defendem a injeção de capital estrangeiro e os que veem nela uma ameaça à soberania clubística. Esse debate alimenta o clima de incerteza. Em campo, o Cruzeiro se apresenta como adversário perigoso, embalado por uma vitória convincente na última rodada. O time mineiro chega ao Maracanã confiante, sabendo que um resultado positivo diante do Fluminense pode impulsioná-lo rumo ao título. Para Renato, neutralizar o contra-ataque cruzeirense será crucial. Espera-se que o jogo seja decidido nos detalhes, sobretudo nos lances de bola aérea e nos rebotes. Os patrocinadores do Fluminense monitoram a situação com atenção. Marcas nacionais e internacionais já sinalizaram interesse em ampliar contratos, mas condicionam investimentos à estabilidade da SAF. Caso a proposta do Real Madrid evolua, algumas empresas podem rever o patrocínio, temendo associar sua imagem a um projeto em transição. Esse fator adiciona uma camada extra de tensão à decisão da diretoria. No campo emocional, a torcida do Fluminense vive uma montanha-russa. Em grupos de WhatsApp, debates acalorados discutem se a venda da SAF beneficiará o clube financeiramente ou se corroerá sua essência. Entre memes e transmissões ao vivo, fãs do exterior demonstram simpatia e surpresa pelo apetite do Real Madrid em terras brasileiras, aumentando a visibilidade global do tricolor. Enquanto isso, a diretoria de futebol analisa relatórios de mercado para avaliar o impacto da operação nos próximos 3 a 5 anos. Consultores internacionais apresentaram projeções que indicam um aumento de receitas de TV e melhorias em estrutura, mas também alertam para possíveis restrições impostas pelos regulamentos da CBF e da Conmebol em casos de mudança de controle acionário. Nos bastidores, articulam-se vozes influentes, ex-presidentes e embaixadores do clube tentam intermediar conversas com o Real Madrid, defendendo acordos que preservem a marca fluminense no comando das decisões esportivas. A ideia de uma joint venture, em vez de compra total, ganha atração como alternativa que uniria capital estrangeiro e manutenção de soberania. Do lado do elenco, a incerteza provoca reflexões internas. Alguns atletas, com contratos próximos do fim, já conversam com empresários sobre possíveis saídas para o futebol europeu no próximo mercado de transferências. O Fluminense precisa equacionar a manutenção do grupo competitivo com a necessidade de ajustar folha salarial, tema diretamente influenciado pelas condições da oferta espanhola. O departamento de comunicação do clube intensifica a transparência, promovendo entrevistas coletivas e reuniões abertas com sócios. A estratégia visa manter a torcida informada e reduzir boatos que possam desestabilizar o ambiente. Cada declaração oficial é planejada para reforçar a mensagem de que, acima de qualquer cifra, está a essência tricolor. Por fim, chega o dia do jogo contra o Cruzeiro. O Maracanã, em dia de quarta-feira, se transforma num caldeirão de emoções. Torcedores vestem camisas que estampam Flu até o fim e ecoam cânticos desafiadores. Em campo, cada passe, cada desarme, cada finalização carrega o peso de uma decisão maior, provar que, mesmo diante de uma proposta bilionária, a alma do Fluminense continua intacta. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O apito final soa como um tremor elétrico pelo Maracanã, e o Fluminense vence o Cruzeiro por 2-1, selando uma resposta contundente à oferta bilionária que paira sobre o clube. A torcida explode em um misto de alívio e euforia, como quem celebra muito mais do que 3 pontos, comemora a demonstração de força e união diante de desafios internos e externos. Os heróis da partida, Martinelli e Cano, carregam o tricolor nas costas. O primeiro marcou o gol de abertura com um drible desconcertante que arrancou suspiros da arquibancada, enquanto o segundo, com oportunismo habitual, garantiu a vitória ao desviar cruzamento preciso de Arias no segundo tempo. Renato Gaúcho, imerso na confusão de sentimentos, impunha o microfone em entrevista pós-jogo e celebra o triunfo como um recado firme: aqui dentro, só jogamos Fluminense.
Nem Real Madrid nem oferta bilionária nos distrai. O que importa é o manto tricolor. Do lado de fora, dirigentes flamenguistas observam atentos. A vitória sobre o Cruzeiro reacende o argumento de resistência ao modelo de venda, provando que o clube tem autonomia para atrair resultados expressivos e visibilidade global sem abrir mão da gestão local. Na concentração, o elenco vibra com a repercussão positiva. Vídeos de bastidores mostram jogadores cantando hinos tricolores e erguendo faixas improvisadas com a frase Fluminense acima de tudo. A química do grupo se fortalece, sugerindo que a proposta do Real Madrid encontrou mais resistência do que simpatia dentro do vestiário. Em contrapartida, nas salas de reunião da diretoria, planilhas e gráficos são atualizados em tempo real. O resultado esportivo impulsiona a confiança do mercado nacional e internacional, e a avaliação da oferta espanhola volta a estaca zero. Vale mais manter estrutura vencedora ou aceitar números astronômicos? A CBF e a Conmebol acompanham o desenrolar do imbróglio. Há discussões sobre impacto regulatório e precedentes jurídicos, pois a transferência de controle de uma SAF para um clube estrangeiro ainda não foi testada no futebol sul-americano em tanta magnitude. No cenário financeiro, investidores locais aproveitam o momento para ressuscitar propostas alternativas. Falam em criação de um consórcio de empresários dispostos a injetar capital, resgatando o ideal de gestão compartilhada que marcou o início da era SAF no Flu. Enquanto isso, o torcedor tricolor, que lotou o estádio na quarta-feira, mantém viva a chama da mobilização. Nas redes sociais, vídeos do gol de Cano já ultrapassam 500 mil de visualizações, e a hashtag FluResiste se consolida como símbolo de luta por autonomia. O Real Madrid, por sua vez, revisita seus assessores de mercado. Ainda impressionados pelo poder de engajamento do Flu, agora ponderam se a estratégia de aquisição total vale a pena diante da paixão que move o clube carioca. Na análise tática, a vitória destacada fortalece o sistema defensivo com Arias e André Lucas em ascensão, enquanto o meio-campo, comandado por Bobadilla, e o ataque, embalado por Cano, mostram uma consistência rara para um elenco submetido a pressões externas. A memória recente dos dias de incerteza se mistura agora com a esperança de glórias esportivas. Cada vitória coloca o Fluminense como protagonista não apenas no Brasil, mas como caso de estudo de como administrar futebol e finanças em tempos modernos. À medida que o elenco retorna ao Rio, os atletas vislumbram a sequência de clássicos que se aproximam. O moral elevado e a confiança recém-reconquistada serão testados em partidas de alto risco, definidoras para o sonho de títulos. No balanço final do dia, fica claro que o Fluminense superou mais do que um adversário em campo. Venceu a atmosfera de dúvidas e especulações, provando que, quando a torcida e o time falam com uma só voz, os bilionários mais poderosos do futebol precisam ouvir em silêncio. O capitão Nenê, com o troféu simbólico do jogo nas mãos, dedica a vitória aos torcedores. Este é um recado para quem duvidou: nossa força está em ser nós mesmos, sem concessões. A frase ecoa como lema de resistência e esperança para os dias que vêm pela frente. E assim, o Fluminense segue de cabeça erguida, pronto para os próximos capítulos. Porque, afinal, no futebol como na vida, há batalhas que transcendem cifras, são lutas por amor, tradição e identidade. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.